Bom, meninas, a pele sendo o maior órgão do nosso corpo, né? E tendo conexão com vários, se não com todos os outros. Por isso que a gente inventou essa conexão com outros especialistas. E hoje a gente tem a Maíra, que vai nos ajudar. Vai falar sobre os hormônios, vai falar sobre mama. Maíra, eu queria perguntar para você uma coisa que está muito na moda, que é o chip da beleza. A gente vê muita repercussão na pele, né? As pacientes fazem acne, fazem queda de cabelo. Na mama, eu acredito que também tem a repercussão, né? Sim, tem mesmo. Eu posso agradecer por Claro. estar aqui. Primeiro, eu queria agradecer por estar aqui com vocês. É um prazer, uma honra. Obrigada. E sim, a gente tem, na verdade, um grande problema é falta de estudos, né? E daí a gente tem uma porção de hormônios sendo colocados com uma absorção que a gente não sabe exatamente qual a dosagem que fica para cada paciente, para cada mulher, e que muito provavelmente vão ter um aumento de risco de câncer de mama. E que a gente não sabe nem estimar esse risco pela falta de estudos. A gente tem os estudos com terapia de reposição hormonal, que já mostram um aumento de risco. Imagino que com o chip da beleza talvez vai ter um risco ainda maior. E a gente tem um segundo problema, que é como tirar esse chip depois. Então, a gente tem pacientes que fizeram câncer de mama com o chip da beleza e com muita dificuldade de conseguir tirar esse chip para que ela possa fazer o tratamento dela e não ter ainda um efeito desse chip estimulando o câncer que ela tá no corpo dela, né? E o que tem no chip da beleza? Quais são os hormônios? Então, em geral, eles vão ter gestrinona, vão ter testosterona, podem ter algum tanto de estradiol, de estrogênio, e cada um deles vão ter o seu papel ali no estímulo, principalmente a parte da progesterona, eu imagino. Nem tanto pela testosterona, mas mais pela progesterona que tem ali, pode ter um efeito de aumento de risco do câncer de mama. Eu imagino que existam grupos diferentes, né? Tem pacientes que têm mutação genética e então teriam um risco maior ainda. O fato é que as pessoas não pensam em que grupo elas estão antes de escolherem esse caminho, né? Então, eu acho que um grande alerta que a gente pode dar é saiba qual o seu risco antes de você fazer uma escolha. Porque essa situação, como você comentou agora, eu imagino o desespero. Você faz um diagnóstico de câncer de mama, que é responsivo ao hormônio que você colocou no chip. Exato. E você não tem como tirar. Exatamente. Né? Então, como a gente tem visto câncer de mama em tantas mulheres, em todas as idades, qualquer uma pode ser a próxima vítima, né? Com certeza. Acho que isso é uma das coisas mais importantes, é saber qual que é o seu grupo de risco. Tanto que tem pacientes que às vezes têm um risco habitual, uma mulher com risco habitual, morrendo de medo de fazer reposição hormonal, exato, mas com muita indicação, às vezes com vários sintomas, com uma piora muito grande da qualidade de vida, e achando que se ela fizer, ela vai ter um câncer de mama. E daí a gente consegue calcular com a história familiar, com a história pessoal dela, dos hábitos de vida, do antecedente ginecológico, qual que é o risco dessa mulher de vir a ter um câncer de mama até o final da vida. E consegue mostrar para ela que se ela fizer uso de uma reposição hormonal, não um chip da beleza, uma reposição hormonal que a gente tem estudos e tudo regulamentada, ela vai ter um aumento, por exemplo, de 10% para 12% até o fim da vida de câncer de mama. Então, é um aumento muito pequeno e que ela vai ter um ganho em qualidade de vida muito grande. Ao contrário, às vezes, de uma mulher que tem muito antecedente familiar, às vezes tem uma mutação genética que não foi investigada e que daí a gente adicionar a reposição hormonal, você vai adicionar um risco muito grande para ela. Então, essa individualização, acho que é isso que é o mais importante no dia a dia da medicina, né? A gente saber exatamente com quem que a gente está falando, qual que é o risco daquela mulher e o que a gente está adicionando, colocando ou não o hormônio, né? Porque esses chips, eles não são industrializados, né, Maíra? Eles não são nem reconhecidos pela Anvisa, né? Eles pois é, são totalmente off. É uma né? coisa maluca, se for pensar, é uma roleta russa. É uma roleta russa de algo que a gente não tem noção nem qual que vai ser a distribuição dele, né? A quantidade de hormônio que vai ser soltado, liberado no seu corpo ao longo do tempo que ele está lá. A gente não sabe quantidade, não sabe qual que é o efeito, nem a curto, nem a longo prazo. Acho que é bem complicado.
Para o pessoal que está assistindo a gente agora, qual que é a diferença entre terapia de reposição hormonal e o chip da beleza e quem tem indicação de cada um desses tratamentos? A terapia de reposição hormonal, e aí a gente tem aqueles remédios que vão ser comprados na farmácia, que tem tanto combinado com estrogênio e progesterona, ou só o estrogênio, que são hormônios sintéticos, femininos, né? E que vão ser utilizados para reposição hormonal, vão estar indicados para aquelas pacientes que têm sintomas. Hoje em dia a gente tem tanto um lado das pessoas que vão recriminar e falar que ninguém pode fazer, porque senão vai dar câncer de mama, o que é uma coisa que também não é real. E também tem os que advogam que todo mundo tem que fazer reposição hormonal, que nenhuma mulher tem que estar na menopausa e passar por essa fase, o que também é totalmente irreal. Porque isso faz parte da vida da mulher, dos nossos ciclos, e entrar na menopausa, isso faz parte da nossa vida. Assim como a primeira menstruação, a gente vai ter a última e vai entrar na menopausa. As mulheres que têm sintomas da menopausa, essas sim são as que têm uma grande indicação de fazer a reposição hormonal. E a gente tem também os tal dos hormônios bioidênticos, que também são uma coisa um pouco mais nova, que tem chegado com bastante força, e que o que é dito é que eles são hormônios idênticos ao que a mulher produz, e por isso eles seriam mais seguros. Só que, na verdade, a gente também não tem estudos grandes como a gente tem com a reposição hormonal, que a gente tem mais de 40 anos de estudos, né? E os bioidênticos a gente ainda não tem esse tanto de estudos para a gente entender exatamente qual que é esse aumento de risco. E por mais que eles tenham a composição parecida, química, com o que a mulher produz, ainda assim ele é um hormônio sendo produzido num laboratório e fornecido para a mulher que já não está mais naturalmente produzindo esse hormônio, né? Então ele não é totalmente natural. E o chip da beleza, que daí não vai ter, a princípio, por enquanto, nenhuma indicação. Porque ele não é nem regulamentado pela Anvisa, não é uma coisa que é para ser recomendada para nenhum caso. Maíra, eu gostaria de te perguntar em relação aos antiandrógenos que a gente usa para o tratamento da alopecia androgenética, como os inibidores da 5-alfa-redutase e a espironolactona. Qual a relação com o câncer de mama? Então, essas medicações, elas a princípio não têm um aumento de risco de câncer de mama, tá? A gente vai ter uma reticência, talvez, do 5-alfa-redutase de usar na paciente que já teve câncer de mama, mas a espironolactona, por exemplo, não tem contraindicação se a paciente teve um câncer prévio, um aumento de risco, e não é algo associado com aumento de risco de câncer de mama, então seria algo seguro. Tem aqueles estudos em relação à recidiva de câncer de mama, em que tem uso a longo prazo de espironolactona, que mostrou que não aumenta risco ainda. E provavelmente os inibidores da 5-alfa-redutase vão surgir estudos novos, né? Então, provavelmente Quais eles também são os inibidores da 5-alfa-redutase? Então, a 5-alfa-redutase é uma enzima que está dentro da nossa célula e ela é responsável por transformar a testosterona numa forma ativada de testosterona, que é a de hidrotestosterona. E o que a gente faz para tratar a calvície é bloquear essa enzima. Então, teoricamente, se a gente bloqueasse essa enzima, a testosterona deixaria de ser convertida dentro da célula e ia sobrar testosterona que poderia ter uma relação, de novo, teórica, com o câncer de mama. Mas isso ainda não está muito bem comprovado, né? Meninas, então, se a gente tem um remédio que bloqueia a testosterona, a gente pode usar testosterona e conseguir prevenir o efeito no cabelo, por exemplo, usando essas medicações? Muitas pacientes que vêm com chip da beleza, usando testosterona, fortona, e junto na prescrição tem finasterida, dutasterida. Um vai estar inibindo o efeito do outro, né, na verdade. Como se você estivesse prevenindo o efeito no cabelo. Efeitos colaterais. E os efeitos colaterais até na pele, Indesejados. né? Eu tenho um paciente que toma isotretinoína, finasterida, testosterona e outros andrógenos, e a desgraça é do mesmo jeito, assim. Então, pelo que eu tenho visto, não funciona. Eu acho que esse é um alerta para quem toma esse coquetel de medicamentos achando que não terá efeitos colaterais. Sim, você vai continuar num grupo de risco para todos esses efeitos colaterais
inclusive do câncer de mama, que é o mais grave. Sim. Né? O raciocínio, acho que é semelhante dos homens que fazem uso de testosterona na academia e acabam usando ou um inibidor de aromatase, como anastrozol, ou tamoxifeno, de forma a tentar evitar fazer uma ginecomastia, que é um efeito colateral de uso de testosterona na academia, e acaba que a gente acaba vendo que não funciona nada, que não tem esse efeito, que não vai conseguir bloquear. Acho que é o mesmo raciocínio e que no fim das contas não adianta. Não vai adiantar você tomar remédio para tratar o efeito colateral, achando que isso vai te proteger, né? Acho que aumenta o risco, né? Porque tudo hepatotóxico, você usa tanta droga. Na quantidade de medicamentos que você vai adicionando, vai fígado. Tentando ali inibir alguma coisa do outro e que está sendo metabolizado pelo seu organismo de alguma forma. Né? E isso é todo dia, gente. Ou no fígado, ou seja, sobrecarga renal. Então... E uma coisa que eu acho que vale muito a pena também falar é sobre o cuidado de como é feito isso. A gente não costuma manipular anticoncepcional, porque a gente quer que ele tenha os efeitos. E, geralmente, a testosterona, junto com a isotretinoína, junto com a dutasterida, finasterida, são todos esses fármacos manipulados num só comprimido. Como que a gente vai garantir a segurança, o controle de efeitos colaterais e até mesmo a eficácia do que você está tratando, né? Geralmente, hormônios a gente não manipula. Né? Isso acaba entrando um pouco naquela questão dos hormônios bioidênticos que tem sido usado na reposição hormonal. Tem, inclusive, um estudo mostrando que quando foram avaliar as pacientes que faziam uso dos bioidênticos, uma parte tomava uma subdose. Estava manipulado aquilo, mas, na verdade, dentro do comprimido tinha menos hormônio do que realmente precisaria. E algumas, inclusive, com uma superdosagem. Então, é complicado essa questão da manipulação de um medicamento, né, de um hormônio, que depois você não sabe exatamente quanto de dose que tem ali, né? Você faz climatério também, Maíra? Eu faço um pouco. Faço pouco. Eu acabo avaliando muito as pacientes pela questão de risco, assim. Sim. Tanto, às vezes, a paciente com muito medo de fazer a reposição hormonal e com muita indicação... E que daí a gente consegue, tem programas que fazem esse cálculo de risco e que a gente consegue até simular. Digamos que você vai fazer 5 anos de reposição hormonal e o teu risco é esse. Olha, você fazendo 5 anos, teu risco vai ser esse. E isso vai ser individual para cada mulher, né? Se eu te falar, seu risco é 10%, vai aumentar para 12%, eu vou falar, acho que não, acho que vai valer a pena. E tem mulheres que vão ficar assustadas e vão falar, não quero esse aumento de risco, prefiro tentar... terapias alternativas que não envolvam hormônios, enfim. Eu vejo que a gente sempre cai nisso, né? O quanto a gente precisa individualizar tudo. Eu também tenho várias pacientes que vêm com essa repulsa à reposição hormonal, cheias de sintomas, nem tem histórico e muito menos foram investigar se tem alguma mutação genética. Exato. Então, ela estaria com um risco muito baixo e teria muitos benefícios. Nossa, não tem nem comparação, né? Quem não dorme, quem não tem disposição, não consegue fazer as coisas habituais do dia a dia, o próprio exercício físico, que seria algo que ajudaria, que é melhor. Né? Não tem disposição nem para isso. Então, acho que é realmente esse o recado, assim, né? Individualizar sempre. Com certeza. E eu acho que também outro recado importante é que essa individualização a gente não consegue fazer online nas mídias sociais, no Google, a gente não consegue pesquisando na internet. Isso quem faz é o médico. E quem calcula esse risco é o médico ginecologista, o mastologista. Então tem que sempre procurar um especialista para ter um tratamento individualizado que é o melhor. Você não quer o tratamento do Google, você quer o que seja melhor para você, para resolver os seus problemas, né? Tanto em relação a medo, a saber realmente que a gente pode ter um medo muito distante do que é a nossa realidade, né? Quanto para a gente se orientar e poder tomar uma escolha consciente. E esses médicos que são os especialistas de verdade, como fala a nossa campanha do nosso RQ do dermatologista de verdade, tem os especialistas de verdade de todas as áreas. Sim. Então é muito diferente você ter uma pós-graduação de 400 horas do que você ter feito uma residência como a nossa de 9.000 horas. Exato. E você ter feito uma prova de título de especialista que te obriga a estudar como para um vestibular durante pelo menos meio ano. Então eu penso que essa confusão toda que a gente está vivendo hoje, né? Onde todo mundo é especialista, todo mundo é doutor e todo mundo, inclusive,
vende esses tratamentos nas redes sociais. Sim. Então, a gente consegue comprar qualquer coisa. Esses dias eu vi num WhatsApp de um amigo, gente, você consegue comprar qualquer droga, qualquer coisa, e se auto-prescrever e começar a usar e ver o que vai dar. Com certeza. E isso cabe também qual que é o papel dos órgãos que regulamentam, né? O quão livre fica ali na internet, eu posso chegar e falar o que eu quiser, mas será que eu posso chegar e falar o que eu quiser? Será que o que eu falo também não vai prejudicar as outras pessoas? Será que isso não tem um impacto? Tem um impacto muito grande. Concordo. Né? Eu penso que na nossa área de saúde, as mídias sociais, o algoritmo controla tantas coisas, né? Eu penso que deveria controlar isso. Como que você vai se postar de estetoscópio, jaleco, escrito doutor? Para a população, você é uma pessoa que tem o mesmo treinamento que a gente teve. Sim, com certeza. E, na verdade, talvez nem seja da área da saúde, né? Sim. Às vezes é uma coisa tão surreal. E acho que é um pouco distante mesmo das pessoas do dia a dia. Se você for me perguntar também coisas de... meu marido que é engenheiro. Eu não faço a menor ideia também como que funciona, qual que é o caminho que ele percorreu e tudo isso. Então, acho que talvez falte uma campanha de educação mesmo da população para entender quais que são as diferenças, né? Eu tenho uma pós-graduação em oncologia mamária, e isso existe mesmo. Então, eu não fiz mastologia, eu não tenho a prova de título do tema, que é o título de especialista em mastologia, e eu atendo como mastologista e vou, né, ter as condutas, enfim, baseado num curso que eu fiz e pronto. É muito diferente, né? E a diferença é essa, a conta é essa. Eu estou falando de 300 e poucas horas para 9.000. Sim. Então, não é possível que você consiga aprender a mesma coisa e tratar das pessoas... É uma irresponsabilidade imensa. E você se colocar numa rede social como um especialista, como o cara que entende daquela área. Eu acho que por isso talvez a importância desses podcasts, das sociedades de dermatologia, de mastologia, realmente irem se posicionando e se colocando também na internet, porque senão vira um campo de ninguém, né? Onde qualquer pessoa pode pôr o seu estetoscópio ali, um jaleco e falar com autoridade sem ter essa autoridade. Justo. Então, acho que esse é o papel nosso, assim, das sociedades, de ocupar também esse espaço. Com boa informação, com informação de qualidade, que as mulheres entendam, compreendam, que seja acessível, né? Exato, é por isso que a gente está aqui hoje. Para ocupar os espaços. Exato. Então, doutora Maíra, eu queria que você comentasse com a gente sobre os efeitos da testosterona. A gente na Dermato e os pacientes já sabem disso, eles já vêm sabendo dos riscos, né? Em relação a acne, a pele mais oleosa, a queda de cabelo. Algumas pessoas já sabem a relação com câncer de mama. Mas quais são outros riscos de reposição da testosterona? Não a terapia de reposição hormonal, mas a reposição isolada da testosterona. E daí a gente talvez vai ter que pensar como que está sendo feita essa reposição de testosterona, né? Se ela é um gel de testosterona, se ela é um chip de testosterona, se ela é subcutânea, como que está sendo feito e qual que é a dosagem disso, né? Provavelmente um gel de testosterona, que a minha absorção é pequena, né, com uma quantidade menor, vai ter menos efeitos colaterais, inclusive de acne e outros efeitos, né, do que quando eu tenho uma reposição muito maior, de uma dosagem maior, que eu vou ter mais efeitos colaterais. E que daí entra também nos riscos cardiovasculares, né. A testosterona, ela é um hormônio masculino. Por que ela teria, hipoteticamente, um aumento do risco de câncer de mama? Porque na gordura ela vai ser convertida em estrogênio, em um hormônio feminino. Por isso que a gente vê homens tomando bomba na academia e usando testosterona e desenvolvendo mama, que é a ginecomastia. Então, seria mais ou menos essa conversão da testosterona que vai transformar num hormônio feminino que poderia aumentar o risco de câncer de mama. Na literatura, nos estudos que a gente tem, ainda é bem controverso se aumenta mesmo o risco de câncer de mama ou não. Tem estudos que mostram que sim, tem outros que mostram que tanto faz, e tem outros que mostram que a testosterona seria um protetor para câncer de mama. Isso significa que toda vez que a gente tem 3 respostas completamente opostas umas às outras, é que a gente não sabe exatamente o que está acontecendo. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado em relação a isso, assim, mas talvez não vá ter um efeito da testosterona em relação ao câncer de mama, tá? Em aumento de risco de câncer de mama.
E a gente sabe que a testosterona aumenta também o risco cardiovascular, né? Exato. Tanto que fisiculturistas, muitos deles têm insuficiência cardíaca, acabam desenvolvendo insuficiência cardíaca e volta e meia a gente vê a notícia de algum fisiculturista que morre. Uhum. Então, pensa uma mulher no climatério que já tem um fator de risco grande, até um fator de risco para câncer de mama e um fator de risco cardiovascular, e começa a repor testosterona exógena, pensando em aumentar o desempenho na academia. Isso pode ter um impacto no risco cardiovascular dessa pessoa. Ela pode, sim, ter mais problemas cardíacos e ter um infarto mais precoce até, né? Com certeza. E acho que daí a gente acaba sempre medicalizando, né? Sempre usando algum medicamento, alguma coisa externa para fornecer algo que não sei se deveria ser dessa forma. Mesmo, por exemplo, a testosterona, às vezes a gente usa na ginecologia para as mulheres que têm uma libido diminuída. E numa quantidade muito menor do que é um chip da beleza, do que é uma bomba de academia, qualquer coisa assim. E mesmo assim, a gente tem que pensar que a libido, por exemplo, ela é multifatorial. A libido é o prazer que a mulher tem com a vida dela. Não só em ter a relação ou não com o marido, com o parceiro, com a parceira. Ela é o tesão, a vontade que a mulher tem de fazer as atividades dela, de exercer, de estar no dia a dia, os outros problemas que acontecem no dia a dia na casa, e daí você passar a testosterona como se fosse uma pílula mágica para resolver isso, como se a libido fosse um interruptor, né? Liga e desliga, também é a gente diminuir muito o que de fato é, né, tudo isso. Cria falsas expectativas, Exatamente. Né? Vou resolver a minha vida. Exatamente. E é o que, na verdade, acaba que quando a pessoa vai procurar alguma coisa na internet, ela quer uma pílula mágica. Sim. Seja para melhorar a libido, desempenho na academia, emagrecer, né, diversas pílulas mágicas, né, para anti-envelhecimento. Qualquer coisa que você coloque, você vai achar alguma coisa assim, e que, na verdade, isso é falso. A gente não tem hoje em dia nenhuma pílula mágica, por enquanto. Infelizmente. Que resolva tudo. Tá, ok. Maíra, a gente tá chegando a 30 minutos, tá? Então, Obrigada. 25. Queria te agradecer, Maravilha. viu? Era o tempo que a gente Obrigada. queria. Muito obrigada. Obrigada Isso a a gente vocês. vai pro YouTube.